Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente diferente. Dessa vez Deltan Dallagnol falando com o Dizascope sobre o Estado laico. Bora ver onde a gente vai parar. E Douglas, se tem uma coisa que pode mudar a vida dos criminosos, é a conversão. É uma experiência genuína de conversão. Sim. Fora disso, é muito difícil você mudar a vida de um preso que está lá tendo aula sobre criminalidade dentro do presídio. Porque nossos presídios funcionam em grande medida como uma universidade do crime. Exato. Meu Deus, a gente já começou a 150 por hora. Do nada você toma essa aí, que o mais importante para um presidiário é se converter. Eu pensei que a gente não ter uma estrutura punitiva apenas, senão de cuidado e reinserção social, ressocialização, assim como um tipo de política pública e de Estado e de organização social que garantisse dignidade e cidadania para a ampla parcela da população, para todo mundo poder ter ali questões básicas e fundamentais, e assim você diminui questões de criminalidade. É uma questão meio óbvia, inclusive. A gente trabalha, inclusive, com preventivo e não esperar o negócio estourar para depois trazer o pessoal para a igreja. Isso aí complica um pouquinho. Mas antes da gente dar sequência e descobrir como isso vai parar em Estado laico, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar, divulgar e espalhar a palavra, além de olhar aqui na descrição para poder dar uma força aqui no nosso canalzinho. Seja por meio da campanha do Apoia-se, seja você podendo fazer os nossos cursos e acompanhar uma pancada de conteúdo que a gente já tem por lá, além do Pix, que salva vidas, e você mandar uma merreca e salva nós. Ajuda nós aí. Beleza? Sigamos! E aí o nosso modelo de Estado é aquilo que eu chamo de laicidade colaborativa. O Estado reconhece o papel positivo da religião e por isso estimula. Como que estimula? Estimula assegurando o atendimento religioso dentro de uma série de instituições, hospitais, exército, etc. Estimula dando imunidade tributária para templos e serviços religiosos, dizendo que ninguém vai interferir em cultos, em ambientes de culto, trazendo liberdade religiosa. Ou seja, o Estado propicia a Constituição nossa, o nosso acordo coletivo, ou seja, o acordo fundamental da sociedade, como a gente existir e funcionar como o Brasil, garante espaço e estimula o desenvolvimento das igrejas. Então, a gente tem que entender que a laicidade, o nosso modelo de laicidade é um modelo que estimula as religiões, e não o contrário. Mas hoje existe um movimento de secularização, que não é de laicidade, é de laicismo. É um movimento que traz uma ideia que não é da nossa Constituição, mas é de como funciona a França, que busca excluir a religião para a esfera privada, retirando ela da esfera pública. Mas isso não é compatível com o nosso regime constitucional. E mais, isso é prejudicial. Isso não é neutralidade do Estado em relação às religiões. Isso é ativismo do Estado ateísta. Isso é ateísmo ativista do Estado. Calma, calma, calma. Isso é um movimento que está aí trabalhando arduamente e tendo suas vitórias, Deltan. Só se fala em outra coisa por aqui. Inclusive, eu vejo muitas vezes sim, pessoas falando, olha, não deveria ter nos ambientes públicos uma imagem de um crucifixo. Caso tenha, deveria ter então de tudo quanto é representação religiosa, porque aí sim teríamos aí uma discussão ou um espaço interreligioso propriamente. Só que eu imagino que seria muito complicado a gente regulamentar ou estipular que deveria ter então todo tipo de expressão religiosa em tudo quanto é lugar. Em todos os espaços públicos. Melhor então seria garantir esse ambiente que seria neutro em relação à questão religiosa de expressão religiosa. Tudo bem? Isso é uma coisa importante. Isso não tem nada a ver com você cercear a galera de trazer religião, de tal, não sei o que lá. E você garantir que em espaços públicos tenha isso. Outra coisa também é que na hora de tomada de decisão de políticas públicas e para o futuro do Estado, das relações sociais e tudo mais, a gente não privilegie um grupo religioso que sustenta seu posicionamento simplesmente por sua crença, senão que a gente crie critérios que sejam compartilháveis entre todas as pessoas, para daí ser válido uma tomada de decisão e tudo mais. Por isso que é importante a gente criar então um espaço, que se você quiser chamar de ateu, boa sorte, mas a gente pode chamar de científico. Um espaço aí em que a gente tome decisões não por critérios de crenças pessoais ou de um grupo ou outro, mas que sejam o mais universalizáveis possível. Porque no embate, simplesmente, cada um tem sua crença, tem seu grupo religioso, vão para cima, simplesmente esquece que tem grupos que têm mais poder financeiro, tem mídia, tem uma estrutura já fundamentada e outros que são minoritários e que jamais teriam voz para poder fazer valer.
Vamos pensar com a realidade e não com a paranoia. O Estado não pode querer expurgar os espaços públicos. Então, é legítimo você falar da sua fé publicamente? É plenamente legítimo. É legítimo você falar de fé na política? É plenamente legítimo. Respeitados os limites da laicidade do Estado, é plenamente legítimo. Mas existe uma confusão sobre isso. E existe um grande preconceito em relação à fé e à expressão da fé que não é bem compreendido. E quando a gente fala isso, às vezes algumas pessoas podem dizer, não, mas ele está cribando a laicidade. Não, nós somos os primeiros a defender a laicidade. A laicidade é modelo colaborativo. Agora, você não pode ter preconceito em relação a você expressar a tua fé no espaço público, inclusive na política. Por que isso? Porque senão você vai estar sendo preconceituoso em relação à fé quando você não é em relação a todos os outros ismos. Quando você fala de liberalismo, de capitalismo, de socialismo, de comunismo, todas essas ideologias têm por base última a fé. A fé em algum princípio, a fé em algum valor. Não. Aí você tá de sacanagem, Deltan. Uma coisa é a questão religiosa. Sistema religioso estruturado, com instituição, com valores e crenças, com estrutura de poder, que se realiza a expressão de esses valores e essas crenças de uma maneira específica. Outra é, por exemplo, uma teoria econômica, uma ideologia que organiza uma organização social, civil e sei lá mais o que, e mesmo projetos políticos dentro de uma sociedade moderna, em um Estado moderno, que não são fundamentados em uma crença sistematizada desse estilo religioso. É outra coisa. A gente quer discutir então a questão da secularização, religião aqui, religião lá, se tem crença última, se ninguém tem crença. Pode discutir à vontade. Enquanto vocês vão fazendo esse papo, a gente vai criando as estruturas que não dependem de que você pertença a uma determinada estrutura religiosa e que ela seja determinante para você falar e atuar politicamente dentro do Estado moderno em que nós pactuamos, se é que a gente quer viver numa sociedade cada vez mais plural e diversa, que a gente não vai tentar intervir aí por causa das minhas preferências individuais na vida alheia. A gente tem que criar esses ambientes, esses critérios que sejam cada vez mais comunitários, coletivos e com princípios com pretensão de universalidade. E então, sim, a gente vai abrir mão de certas questões em nome de um projeto de uma sociedade que seja plural e diversa. Isso é fundamental para a gente poder conviver. Agora, você está jogando um negócio que é muito fácil, que é falar capitalismo e cristianismo como se fosse a mesma coisa. Não, como se estivesse no mesmo pé. Você pode ter um modo de produção capitalista numa sociedade que seja cristã e um modo de produção capitalista numa sociedade que seja ateia. Isso significa que as duas coisas, ambas, são plenamente compatíveis, inclusive porque estão em âmbitos diferentes das relações sociais. Mas você está jogando o ismo, ou seja, cristianismo, como se fosse uma questão de uma fé, e capitalismo, como se fosse uma questão da mesma fé. São coisas diferentes, instituições diferentes, que desempenham funções diferentes dentro de uma sociedade. Mas está equiparando e colocando tudo numa questão abstrata de valores. Pô, malandragem, e isso aí está completamente equivocado. Se você abrir o ateísta que escreveu o Sapiens, o Harari, você vai ver ele descrevendo as religiões, vai ver ele descrevendo as ideologias como verdadeiras religiões. E aí, valeu, Harari. Olha o presente que você deu pra nós, nessa porcaria de livro. Explica lá. E ele ainda responde, se você acha que não é religião, olha isso. É porque ela tem uma definição do mal, ela tem uma definição de salvação, ela tem uma definição de escatologia, né? As ideologias trazem uma esperança, né? O que deveria ser feito para ser salvo, né? Então, o mundo perfeito, né? Então, ela é uma religião, né? Exatamente. Eu poderia dizer que a religião ela é uma questão política, né? A religião, na verdade, ela é política. Afinal, ela precisa organizar a relação das pessoas que fazem parte dela. Precisa criar instituições, precisa criar ordenamento básico para você poder conviver e ter um objetivo comum entre os fiéis. Uma organização política. Então, na verdade, não é religião, é política. Ou não, é uma questão econômica. Por isso que você pede o dízimo, para poder administrar e fazer valer e extrair determinada quantidade de valores e de capital de fiéis para construir um grande empreendimento. É uma empresa. Sacou como se a gente jogar no abstrato, a gente pode fazer qualquer coisa ser qualquer coisa? Vocês estão chamando de ideologias em geral, questões religiosas. Por quê? Porque vocês pegaram um varalzinho abstrato e formal e estão aplicando. E não olharam a realidade para daí pensar nas categorias. Inverte que o mundo faz sentido, tá? Opa. Exatamente. E aí, quando você vai para a política, você traz esse ismo, né? Exatamente.
Ei, Laia. E ela traz, então, uma definição sobre uma ordem sobre-humana, super-humana do mundo, como o mundo deveria funcionar. Uhum. E a partir disso ela traz uma série de soluções e propostas para a sociedade, mas ela tem uma visão de uma ordem super-humana, seja a partir da conservação de valores, a partir do livre mercado, a partir do que for. E sabe qual é a diferença? É que esses valores que você está falando, mercado, alguma instituição política, não sei o que lá, é reconhecido pelos sujeitos como produto das relações sociais, das relações humanas. Foi a gente que fez. Mas no âmbito do divino, não. Ninguém fala, não, foi nós que criamos esse divino. Faz o inverso. Ou vocês concordam? Porque se vocês não concordarem, vocês dizerem que não, o mercado, na verdade, é uma instituição que não é produto da história humana, eu não vou dizer o que vocês estão fazendo. Começa com ídolo e talvez termine com latria. Agora, se vocês falarem, não, é verdade, a instituição Estado, a instituição mercado, essa parada toda, é produto da história humana e reconhecido pelos seres humanos como produto dessa história, por isso que eles intervêm, alteram, mexem, brigam por esse negócio. E o divino, vocês vão aplicar o mesmo critério? Porque o que vocês estão dizendo é divinizando instituições. E aí eu estou apresentando que não, essas instituições são produto da história. No âmbito da fé e da religião, tem um elemento que não é produto da história. O divino. Isso marca muito bem a diferença. Vocês vão continuar equiparando? Então a gente vai ter que fazer a crítica do Feuerbach aí, e eu indico que vocês deveriam então assimilar isso e falar, também é produto da história. Se não, não é produto da história. Então, a gente deixa no nosso âmbito de crença e de fé que nós temos, tá? Deixa aí no cantinho. E agora vamos falar sobre a história e aquilo que é produto da realidade da história humana? Então, você aceitar todos os ismos e você afastar a religião reflete um preconceito de natureza religiosa. Você está aceitando todas as fés, menos a fé religiosa. Mas, lembrando, existe... Fé demais cheira mal. Você está aí rejeitando o reumatismo, o iluminismo, o voyeurismo, o que mais? Estigmatismo. Muitos ismos aí rejeitados. Um limite, que é o limite da laicidade. Uhum. Você não vai poder emitir uma decisão judicial e fundamentar ela na fé. Mas você pode usar a sua fé no discurso para você definir o que é melhor para a sociedade, qual é a política pública melhor para a sociedade. Não existe definição asséptica de bem comum, que não tome em conta valores, princípios, crenças, fés. Isso não existe. Mas você percebeu a diferença de quem reconhece o produto da história humana e que a gente fez, a gente muda, e quem não? Aí tá o ponto, meu querido. Aí tá o ponto. Não é uma fé solta no ar. A gente tem que ver de que estamos falando. Muito bom. E mais uma coisa que eu queria que você falasse antes de entrar nesse como, você citou, por exemplo, proibido pregar nos presídios, né? E aí algumas pessoas vão falar, poxa, mas o Estado é laico, né? Então, um Estado laico realmente não vai poder e tal. Mas você deu uma explicação de que esse argumento não diz respeito a isso, né? O Deltan disse que é proibido pregar nos presídios? Tá espalhando fake news, Deltan? Pô, fake news é mentira, mentira é pecado, irmão. Bom, vamos ver. Se sustentar isso aí, eu vou abrir matéria de jornal aqui, hein? Não diz respeito a isso. A gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a laicidade do Estado. Todos nós, cristãos, queremos. A reforma foi lá a primeira a defender a laicidade do Estado, que é a separação da igreja e do Estado. E que diz ainda a respeito de que traz a regra de que o Estado não pode estabelecer religião. Então, o Estado não pode estabelecer, por exemplo, uma igreja anglicana, ou estabelecer preferência para uma igreja luterana. O Estado não pode fazer prevalecer uma religião sobre as outras. Ok. Mas a nossa laicidade, estabelecida constitucionalmente, é um modelo de laicidade colaborativa. O que isso significa? Isso significa que o Estado reconhece que as religiões todas são benéficas em geral para a sociedade. Entendi. Elas estabelecem uma coesão social, elas estimulam o altruísmo. Se você pega o livro do Jonathan Haidt, Moralist Mind, a mente moralista, não sei se é traduzido assim, mas em inglês é Moralist Mind.
Se você pegar o livro dele, ele tem um capítulo sobre religião e ele mostra que as pessoas que fazem parte de religiões, elas não só geram uma coesão, geram um capital moral na sociedade, mas Capital elas moral. doam mais. Não só para dentro do grupo, o que seria natural, pensando na lealdade, em como o cérebro humano funciona, mas também doam mais para fora dos seus grupos, É fazem verdade. mais caridade. Então as religiões, elas são muito benéficas para a sociedade. A religião chega, o cristianismo chega, as igrejas, que eu conheço mais profundamente por ser cristão, elas chegam aonde o Estado não chega. É verdade. E onde o mercado não chega também. Levando dentista. A nossa igreja, volta e meia, vai lá para a Amazônia, para a população ribeirinha, levar dentista, atendimento médico, odontológico, atendimento pastoral ou psicológico, de psicólogos ou de pastor, atendimento às famílias. Imagina se o Estado chegasse lá. Não ia precisar. Bem melhor, né? Aí a gente não precisava ficar dependendo da voluntariedade, da doação e da caridade. Poderia ser um planejamento público de atendimento de todo mundo. Ó, que coisa legal. Bem mais interessante. Mas o mercado também não está aproveitando esse mar de oportunidades que é um lugar sem Estado. Várias igrejas fazem doações e donativos toda hora. Tem igrejas que fazem atendimento ainda de luto para as famílias. Tem uma série de atendimentos e obras que as igrejas fazem na sociedade. Não, o que as igrejas fizeram nas enchentes agora, né? Sim. Sim. A mobilização que a gente teve das igrejas, né, no Brasil inteiro, né, pra você ter uma noção, aqui em Bragança, a nossa igreja aqui, né, junto com as outras igrejas, né, mas a gente foi sede ali, a gente enviou 14 carretas pro Rio Grande do Sul. Sim. Entendeu? Parabéns também aí ao MST, né, que conseguiu alimentar a galera. Parabéns aí às organizações sociais que fizeram várias atividades, partidos políticos que se mobilizaram, militância ativa. Não foi só a igreja. A mobilização geral. Agora, imagina se a gente tivesse um Estado responsável, tivesse governante responsável, que não tivesse rabo preso com o agronegócio, que não tivesse arregaçando aí com as condições naturais que a gente tem, né, com o ambiente no qual a gente vive, do qual a gente depende para poder fazer dinheiro, né, fazer capital, acumular lucro. Ó que coisa bonita. Seria bem mais interessante. Convido vocês aí a se engajarem num projeto de sociedade revolucionário que não permitiria esse tipo de maluquice que dependesse daí só da voluntariedade das pessoas. Em situações extremas, talvez, mas preventivamente seriam raras. Os 250 mil reais o pessoal doou pra gente ajudar o pessoal lá. Então, é isso mesmo. Você vê... Cara, desculpa, isso é troco de bala pra resolver os problemas. É problema, gente, de proporções que é impossível que uma igreja ou a voluntariedade resolva. É impossível. Então, do ponto de vista do indivíduo, que nem eu falo, 250, não sei nem o que é 250 mil reais. Até sei. É o preço que eu vou pagar por 60 anos na casa que eu moro, aqui no Minha Casa Minha Vida. É o máximo que eu consigo atingir de concepção do que é esse valor. Agora, do ponto de vista de uma catástrofe natural, de um desastre por ausência de política pública preventiva, de uma questão que você força existirem imigrantes climáticos, ou migrantes climáticos, que a galera que é forçada a mudar de território por problemas ambientais, não vai ser na voluntariedade nos 250 mil reais arrecadados que você vai resolver. É uma ação maravilhosa. E o que você citou, né? Você citou um exemplo, né? Que é o do presídio, que é um lugar que ninguém quer se envolver. Isso. Porque você está falando de alguém que cometeu um crime. Então, nenhuma outra organização quer se envolver. E a igreja tá lá, ela quer entrar lá, ela quer pregar, ela quer ajudar. Pô, então rolou a fake news mesmo. Então vamos lá, gente. Pausa aqui, vem comigo. Pra você que não é crente, não ficou sabendo, as igrejas soltaram por aí, por meio de lideranças, influencers, advogados, gente por aí, que o governo federal tinha proibido a pregação do evangelho de igrejas frequentarem ali o ambiente dos presídios. Tudo bem? Era falso. E aí vamos ler aqui uma reportagem do Estadão que diz: é falso que o governo federal tenha proibido evangelho, cultos e orações em presídios. Vídeo que circulou por aí como fake news distorce resolução do Ministério da Justiça que veda o proselitismo religioso. Esforço ostensivo para converter alguém. Norma não é novidade e existe desde 2011. Mas sigamos. O que estão compartilhando? Que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva proibiu a pregação do evangelho e a realização de cultos e orações nos presídios de todo o Brasil por meio de decreto. O Estadão verifica, investigou e concluiu que é falso.
A postagem distorce uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento define diretrizes e recomendações sobre a liberdade religiosa em presídios. O texto assegura a atuação de grupos religiosos nos cárceres, com a exceção do proselitismo religioso, ou seja, do esforço ostensivo para converter alguém. Essa diretriz não é novidade. Já em 2011, o mesmo CNPC, o CNPCP, havia publicado uma resolução que vedava o proselitismo religioso. A diferença para a resolução de 2024 é que foi acrescentado um trecho que veda o racismo religioso. Ou seja, você não pode falar mal e criminalizar a religião alheia, demonizando outros grupos religiosos, como, por exemplo, de matriz africana. Nas duas normativas está escrito que é assegurado ao preso o direito à expressão de sua consciência, filosofia ou prática de religião e de sua forma individual ou coletiva. Vale ressaltar que o artigo 5º da Constituição Federal define que a liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos são invioláveis e seguem sendo. Fake News! Publicada, republicada e reforçada aqui no Jesus Copy. Mais um pouco de sofrimento. E aí, como eu disse, você falou de várias coisas que muitas pessoas estão aqui hoje nos assistindo, nos ouvindo, nem sabiam o que estava acontecendo, nem pensaram a respeito. E eu queria te perguntar, como quem está aqui nos ouvindo, quem está nos assistindo, poderia dar uma resposta a isso? Talvez muita gente está aqui hoje e essa indignação surgiu no seu coração ao ouvir tudo isso, ao ouvir o que aconteceu com você, ao ouvir sobre o sistema, ao ouvir o que está sendo proposto e votado e a gente não está nem sabendo. Qual seria um caminho? O que fazer a partir disso? A verdade é um bom ponto de partida. Falar a verdade. Fica aí a dica. O modelo bíblico que mais chama a minha atenção na Bíblia de reação diante dos problemas de um país é o modelo bíblico de Neemias. Neemias, quando viu os muros sendo derrubados, os muros derrubados da cidade, e os muros derrubados significava que a sociedade poderia sofrer males a qualquer momento, desde invasões, roubos, estupros, violências. A sociedade estava exposta ao mal sem os muros. E hoje, em grande medida, nós não temos muros, nós vivemos uma deterioração moral da nossa sociedade. E qual foi a reação de Neemias quando ele viu isso? A primeira reação foi ele sofrer, foi ele sentir a dor alheia, foi a empatia, foi a dor. Sensibilidade. A Bíblia fala que ele se lamentou e chorou. A segunda reação foi jejuar e orar. Jejuar e orar. E a igreja já jejuou e orou pelo nosso país, pelos nossos desafios, a gente tem colocado isso em oração, a gente tem jejuado por isso. Durante a pandemia eu lembro que foi puxado inclusive pelo governo federal, ou pelo representante do governo federal, não pelo governo federal, mas ali, né, o pessoal ali falando sobre um jejum e oração necessário para enfrentar a pandemia. Foi um momento interessante e curioso, de que a melhor solução que a gente tinha era oração e jejum. Agora não parou aí. Aliás, eu escrevi um texto sobre isso, tá? E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Para quem falou, nossa, mas que comentário atravessado. Descrição aqui. Vou colocar o texto. Publicado, acho que pelo GGN, se não me engano. A reação dele foi agir. Depois de ter orado, ter buscado a direção de Deus, ele deu passos de fé. Como você disse, ele compareceu inclusive triste diante do rei. Aquilo podia significar cortar a cabeça dele. E ele se colocou disposto a realizar uma tarefa humanamente impossível. Reconstruir os muros no meio dos inimigos. Os amigos, os judeus que viviam em outras províncias escreveram dizendo, quando vocês perceberem, vocês vão ser atacados de todos os lados. Vocês não têm ideia. Basicamente, eles estavam dizendo, vocês estão loucos, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. Vocês vão ser esmagados. Mas com a graça de Deus, com o trabalho, com uma espada na mão, com um tijolo na outra, aqueles muros foram reerguidos. Com uma foice na mão e com um martelo na outra, quem sabe a gente pode reerguer uma sociedade completamente distinta da que a gente tem. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar para dar aquela engajada, olhar a descrição desse vídeo, como você pode dar uma fortalecida no meu trampo e na minha correria, seja pelo apoio, seja pelos cursos que eu estou ofertando lá, seja pela chave do Pix, que dá uma salvação de vidas. E a gente segue na correria por aqui. Tudo bem? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, minha gente. Enquanto existir Estado laico, seguiremos aqui na nossa trampo também.